A cúpula da OTAN terminou hoje e líderes do G7, as 7 maiores economias do mundo, reiteraram o apoio à Ucrânia. Os detalhes chegam de Londres com o Américo Martins. Os países do G7 anunciaram nesta quarta-feira um compromisso de longo prazo para ajudar a defesa da Ucrânia e impedir novas agressões da Rússia. O G7 é composto por algumas das economias mais avançadas do mundo e é liderado pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito na Lituânia, no segundo dia da reunião de cúpula da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encontrou com os líderes da organização um dia depois deles declararem que o seu país fará parte da aliança, mas somente quando as condições forem ideais, ou seja, depois do fim da guerra com a Rússia. A OTAN, no entanto, rejeitou o pedido de Zelensky para definir um cronograma para a adesão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu esse fato, mas disse claramente que o futuro da Ucrânia será dentro da OTAN. We just concluded the first meeting of the NATO-Ukraine Council, and all our allies agreed Ukraine's future lies in NATO. No primeiro dia da cúpula, Zelensky reclamou duramente contra a demora da OTAN em receber o seu país. Num tom mais diplomático, nesta quarta, ao lado de Biden, ele disse que a reunião foi importante para o seu país. Але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем, і з партнерами. Ми з багатьма сьогодні вже зустрічались, що дійсно Україна буде членом НАТО. O presidente ucraniano volta a Kiev com mais garantias de ajuda e mais armamentos para sua luta contra os russos. E o governo de Moscou reagiu, criticando o G7. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou a ação do grupo de equivocada e potencialmente muito perigosa. Moscou citou a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras como um dos fatores em sua decisão de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Lorival Santana, nosso analista de internacional, já aqui com a gente. Lorival, uma boa noite para você. Boa noite. Lorival, ontem eu te perguntei aqui no Prime se Zelensky errou ao subir o tom para que a Ucrânia entrasse na OTAN. E aí você nos alertava que o cálculo é para Kiev sair dessa reunião com ganhos em armamentos e até nessa promessa de ingresso na aliança militar. Pelo visto, então, deu certo. Exatamente. Foi uma cúpula muito importante para a Ucrânia, porque, em primeiro lugar, isentou a Ucrânia do plano de ação para a adesão. Para você ter uma ideia, a Macedônia mudou até de nome enquanto espera para executar esse plano. Virou a Macedônia do Norte, faz 20 anos que ela está tentando fazer esse ajuste institucional e militar. Então, isso é um fast track, né? Um processo mais sumário importante também. E também em termos dos armamentos, realmente a discussão avançou muito, e não só a discussão, as promessas, o de mísseis de longo alcance, de 250 quilômetros, os Scalp franceses, também os Estados Unidos estão discutindo fornecer os Attack-Ms, que têm mais de 300 quilômetros de alcance, e tudo isso é importante para a Ucrânia desbastar aquela resistência russa, sem falar das armas de fragmentação, que, na minha visão, são muito importantes para atacar as trincheiras de uma forma mais eficaz e mais ampla, as trincheiras russas. Agora, paira sobre a OTAN uma culpa. Em 2008, a OTAN disse que algum dia a Ucrânia e a Geórgia fariam parte da OTAN. E isso representou um incentivo para o presidente Putin invadir a Geórgia no próprio ano de 2008, eu cobri aquela guerra, depois invadir em 2014 a Ucrânia, também cobri, e tentar terminar de invadir agora em 2022. Mas é um dilema insolúvel, porque não tem como a Ucrânia fazer parte da OTAN no meio de uma guerra que então acabaria encapsulando, engolfando a OTAN numa guerra direta contra a Rússia. Mas os passos
têm sido bastante largos. Esse tem sido o processo ao longo dessa guerra. Primeiro, o fornecimento de artilharia mais pesada, depois o fornecimento de tanques, o fornecimento de caças F-16. Tudo isso tem sido uma montanha, cada uma dessas coisas tem sido uma montanha que a Ucrânia tem tido de subir com muito esforço e muito sangue do seu povo também, e assim será com a OTAN, embora haja esse problema estrutural. Em que momento a OTAN pode acolher a Ucrânia? Essa é uma questão que não tem uma solução ainda. Um cessar-fogo seria o suficiente? Do ponto de vista do Putin, se esse é o caso, ele não oferecerá simplesmente um cessar-fogo para não dar essa janela de oportunidade para a Ucrânia. Afinal, ele gosta de atacar países bem mais fracos do que a Rússia. Obrigada, Lorival. Uma boa noite para você. Boa noite.